é que se você passa a analisar o contexto social através de uma única perspectiva, você corre um grande risco de não entender direito, né, o fenômeno social tão complexo como é o cangaço, a conjuntura dos piratas ou do próprio Robin Hood. O banditismo é uma forma bastante primitiva de protesto social organizado. Depende muito de como você se apropria dos contextos. Mas a partir do momento que você não toma o Estado e tenta lutar contra o Estado, você é um bandido. Mas para você lutar contra o Estado, você precisa de se organizar. E o banditismo é muito primitivo. É um dos primeiros movimentos. Não são atitudes isoladas. Qualquer elemento que vai se apropriar e lutar, e aí cada um tem o seu objetivo, mas muitos se fundam exatamente da inoperância do Estado e da exclusão do Estado para com a maioria, você tem esses contextos banditistas, sim. É claro, gente, que vão saquear, vão assaltar, vão fazer algumas coisas horríveis em comunidades, não vão ser santos, mas isso é resultado de um Estado inoperante. Então, quando se pensa em banditismo, é a forma mais primitiva. Toda essa discussão, ela soa, muitas vezes, estranha, esquisita, né, para o aluno, para quem está do outro lado, ouvindo essa própria narrativa que você traz, né, do Hobsbawm, porque todo o nosso processo educacional, ele é construído a partir da história oficial. Essas discussões, elas chegam até a gente sempre de maneira atravessada, e aí precisa que a gente vá tentando entender como que de fato se dá esses fenômenos sociais, sobretudo num país tão complexo como o Brasil. É muito importante que se entenda que no Brasil existe um caldo de cultura, um caldo de brasilidades. Eu estou me apropriando aqui de uma expressão do professor Luiz Antônio Simas, também da Federal do Rio de Janeiro, para que a gente possa entender esses nichos que vão desde das lutas quilombolas, as revoltas que nós tivemos, e você já abordou aqui, Canudos. Imagina um contexto social onde tudo ele se dá associado à terra. Ainda é assim hoje em dia. Só que com a lógica urbana, você querendo ou não, apesar de ser difícil, você tem outros meios, através das trocas comerciais, através de outras oportunidades, de tentar, né, driblar as dificuldades da vida. Quando a gente tem um contexto rural, só existe duas formas: a agricultura e o pastoril. Se você não tem terras, você não dispõe de terras, isso fica difícil demais. E para piorar, se você não dispõe de terras e se você vive num contexto social que é controlado pelo coronelismo, que está acima de todas as leis da região, cara, isso é quase impossível de você transpor. E é nesse contexto que surgem esses fenômenos que a gente trata aqui como banditismo em vários lugares, e no caso no sertão brasileiro. O primeiro ponto, Paulo, e isso é uma luta muito importante, igual você falou, nós descolonizarmos o currículo que se ensina nas escolas. Nós temos um currículo colonizado, onde os contextos são construídos pela história europeia, e a história europeia não está errada, só que nós estamos vendo apenas um lado. É tão verdade isso que quando a gente fala em cangaço ou fala em cangaceiro, nós estamos falando numa identidade. E por que eu digo isso? Durante os próprios ciclos do açúcar, os sertanejos, os que estavam mais afastados da zona da mata, onde se produzia a cana-de-açúcar, eles eram apelidados de cangaceiros. E os cangaceiros estavam relacionados a estereótipos de pessoas que já eram marginalizadas. Ah, era mais ou menos assim: vai falar ali com os cangaceiros, vai falar ali com aquele pessoal que está ali no agreste. Tanto que a gente começa a pegar a história, e é muito curioso que quando você estuda a história do região nordeste do ciclo do açúcar, vocês sempre escutam: no litoral, na faixa da Mata Atlântica se produziu o açúcar, e no agreste se fazia pecuária para alimentar a zona da mata. E por falar em pecuária, sobre isso que eles apelidaram os cangaceiros como pessoas inferiorizadas. Ah, você não produz para a metrópole. Por quê? Durante o Brasil Colônia, só era importante quem produzia para a metrópole, uma vez que era a metrópole que regulava o que era certo, o que era errado. Canga, né, como está aparecendo aqui na imagem, é essa estrutura de madeira que você coloca em animais, seja equinos, bovinos,
para puxar carroças. Isso está associado à forma como os cangaceiros carregavam suas tralhas, seus utensílios, sua parafernália da época, sempre nas costas. Cangaço, antes de vir de canga, ele tem sua origem na língua tupi, e quer dizer algo próximo à ossada. E aí a gente não pode esquecer as atividades pecuárias no sertão, o sertão interior, né, do Brasil à época. Né, muitos indígenas, fugindo da colonização, se embrenharam no interior dos Brasis e compuseram a cultura ali do sertão, juntamente com pessoas escravizadas e ex-escravos, né, libertos, e por aí vai. Então, assim, esse termo cangaço, ele tem basicamente essas duas origens. Uma origem mais associada à nossa identidade, né, indígena, digamos assim, que eu acho muito, muito acertado isso, ossada, pela dureza da caatinga, pela estrutura magérrima, tanto do gado quanto das pessoas, quanto canga, que é essa que aparece aí. E aí, com essa inoperância do Estado, nós vamos ter, já numa transição, já, gente, de século XVIII para século XIX, a origem propriamente dita dos cangaceiros. É claro, gente, que aqui não é aquela tabelinha que você constrói na escola. Cangaceiro, jagunço, volante. Não é, você não vai separar, não é 8 ou 80, eles transitam. O cangaceiro ora era o jagunço ora era o volante ora era o cangaceiro. Mas para fim de entender que a região sertaneja era só para cabra da peste, porque o negócio era trampo, a gente tem basicamente esses três contextos. Mas quem eram esses jagunços que por muitas vezes também eram os cangaceiros? Essas linhas, elas não são fixas, né? Essas fronteiras, elas são completamente frouxas, esgarçadas. Então, sim, entre cangaceiro, jagunço, volante, quando a gente vai ler Guimarães Rosa, né, sobretudo o Grande Sertão Veredas, nós nos deparamos muito com esse personagem do jagunço, que inclusive você vai ler ali, é uma relação muito próxima do cangaço e tal, né? Mas, na linguagem do sertão, né, os jagunços eram, entre aspas, cangaceiros que tinham a permissão dos coronéis para exercer a sua, né, para tocar o terror nas comunidades. Né? Então, isso fica muito claro. Eu acho eu acho, Rodrigo, que os jagunços, as novelas sempre apresentaram muito bem os jagunços. Né, quando a gente vai ver novelas, filmes, aquele cara que estava sempre ali sob as ordens de um coronel e era quem fazia o trabalho sujo dos coronéis. Então esse cara trabalhava aliado a um coronel. Né, os cangaceiros não, os cangaceiros eles procuravam suas formas de sobreviver naquele contexto, embora muitos cangaceiros terminassem fazendo acordos com coronéis, como é o exemplo do Lampião. Mas é importante que se diga, nem todos os cangaceiros tinham essa prática. A gente tem que entender sempre que o cangaço é um fenômeno associado ao banditismo social, mas existiram vários cangaceiros, que antecede o movimento ali do Arraial de Canudos, né, atravessa ele e vai embora. Chega ao fim, nas escrituras oficiais, com a morte de Lampião. No entanto, a gente sabe que outros cangaceiros continuaram, como o próprio Curisco e outros tantos. Está representado numa literatura vastíssima. Quem gostar também de filmes, nós temos do Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, maravilhoso. Tem peças de teatro, livros, Lampião e Lancelote e outros tantos trabalhos. Além de literatura de cordel, cantorias, eu estou até com os cordéis aqui para mostrar para a galera. É claro que o que eu vou comentar aqui é passível de inúmeras adaptações e proporções ao contexto que eu vou montar. Quando a gente vai lá atrás, a gente pega os bandeirantes, que inclusive eram conhecidos como sertanistas, porque caminhavam pelo interior do Brasil, os sequestradores e assassinos, bandeirantes eram isso mesmo. Por muitas vezes também eram financiados por grandes latifundiários para procurar minérios e escravizados. A princípio procuravam minérios, depois com as reformas pombalinas eles passaram aliás, primeiro eles procuravam escravizados, indígenas, para se escravizar, e depois com as reformas pombalinas eles passaram a procurar minérios. Como eram pessoas também marginalizadas, alguns latifundiários também passaram a financiar essa procura por escravizados. Se a gente leve agora para o Nordeste, é o caso dos jagunços. Então eram cangaceiros, também financiados por latifundiários, por governadores, por coronéis, para tocar o terror, porque eram isso que faziam, para tocar o terror, e aí a pessoa ir lá e tomar a posse. Importante se diga uma coisa, mesmo depois que o Estado acaba com o cangaço,
os jagunços, eles seguem, eles continuam. Ou seja, como eu falei, eram pessoas que tinham o apoio dos mandões, para usar o termo da professora Lília, a, sabe, fazer o que bem queria, né, nessas comunidades que, pô... Os jagunços, eles foram o embrião do coronelismo. Os jagunços eram o que sujava as mãos de sangue. O coronel, ele tinha culpa ao sangue, mas o jagunço literalmente sujava a mão pelo coronel. E aí você tem os volantes. Os volantes, gente, é a polícia. Vamos lá. Era a polícia. Era a polícia, gente. Então era o Estado. E os volantes, eles entravam literalmente no meio do fogo cruzado, entre cangaceiro, jagunço, e lembrando que era um Estado inoperante, e aí dava, falava, vai lá resolver. E quando os volantes conseguiam pegar cangaceiro, e isso foi uma prática muito comum, principalmente no Brasil colônia, haja visto o que fizeram com a Inconfidência Mineira, haja visto o que fizeram com a Conjuração Baiana, de mostrar o seu capturado como troféu. E a gente tem essa fotografia que eu acho muito legal. Civis, que os volantes civis, matam e posam com o cadáver de Cirilo de Engrácia, usando como exemplo cívico pelos volantes em Alagoas. Então aí é o centro, embora possa parecer que ele tá vivo, não. Ele tá mortinho, e eles apoiaram num poste para bater a foto e mostrar a morte. Então assim, era um ambiente muito hostil, era um ambiente violento. Então era volante, jagunço, caganceiro, e lembrando, que é o que a gente falou, é tudo muito costurado. Muitos volantes viraram cangaceiros. Muitos jagunços viraram volantes. Muitos cangaceiros viraram jagunços. Gente, não dá para você... é do time cangaceiro, do time jagunço. Mas quando a gente começa a analisar um cenário via drone, você começa a separar os personagens. Essa mesma relação, ela acontece hoje em dia. Quando a gente olha para as polícias no Brasil, elas são personagens que vêm das camadas mais pobres. Ou seja, são pessoas pobres oprimindo outras pessoas pobres. É o mesmo contexto da época. E quando a gente lê Os Sertões, de Euclides da Cunha, ali fala muito bem sobre isso que você mencionou, Rodrigo. Esse trânsito do cara que era jagunço, vira cangaceiro, volta a ser jagunço, ou do volante que vira cangaceiro e vai... Né, porque essas pessoas vinham de uma mesma camada social. Quando Euclides da Cunha está se referindo ao povo, né, do Arraial de Canudos, ele menciona isso, ele vai mencionando essas questões, esse trânsito, assim como Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. É muito interessante essa análise, né, como essas questões sociais, elas atravessam o tempo e, infelizmente, chegam nos nossos dias.